Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Berena de Verdade. Esse é o plano, esse é o projeto a qual o Senhor assentou a tábua no meu coração da leitura bíblica para o ano de 2025. Estamos no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, livro de 2 Samuel, a leitura de hoje, capítulos de números 7, 8 e 9. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia diz assim: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Presta atenção nesse detalhe. O profeta falou que ele podia ir, que Deus estava com ele, né? Presta atenção. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com os filhos de Israel. Falei, porventura, alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei das malhadas, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos de diante de ti. E te fiz um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar. E não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso, diz todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará a casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti, da tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono no seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que trouxesses até aqui? Ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para os tempos distantes? É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falarei ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo saber ao teu povo, ao teu servo. Portanto, grandioso é o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há com o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo, e fazer no monte, e fazer-vos estar estas grandes e terríveis coisas, para que a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, essa palavra que falaste acerca do teu servo, acerca da sua casa,
confirma para sempre, e faze como os tem falado. Engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do seu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto o teu servo achou o seu coração para fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tem falado o teu servo este bem. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, tu, pois, ó Senhor Jeová, disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Que coisa fantástica, mas aqui tem um equívoco do profeta, por isso que eu destaquei logo no primeiro, o Natan falando: vai nessa tua força, Deus é contigo, ora, vai como o Senhor é contigo, faze tudo que está no teu coração. Negativo, porque Davi foi um homem de sangue, Davi foi um homem que derramou muito sangue, Davi era um homem de guerra, e fazer um templo, fazer uma casa de adoração, que futuramente quem vai fazer, nós vamos ver aqui, é o seu filho Salomão. Deus, ele se agradou da ideia, mas ele não pediu, então não foi Davi. Você vê que ele fala: tudo bem, eu vou aceitar, a ideia é sim, você pode construir, mas não vai ser você. Quando você estiver no final dos seus dias, o seu filho que virá das suas entranhas, então ele irá edificar uma casa. Mas o que eu quero destacar aqui: não saia selando com amém. É isso que eu quero destacar aqui. Não saia selando com amém tudo que você ouvir, principalmente esses revelamentos, essas profetadas de bênção, que diz assim, e vai dizendo: eis que te digo mais, e digo de mim mesmo, e vai subindo, e vai descendo, e vai colocando. Aí nós vamos liberando a substância do nosso corpo, né, a ocitocina, a dopamina, e a substância do prazer, aí vai alegrando, fazendo aquilo, massageando o ego, aquilo que a gente quer ouvir, e a gente vai: amém, 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 e não tem nada de amém nisso. Então tome muito cuidado, porque homens de Deus, e esse Natan é o mesmo, que depois você vai ver como ele vai ser usadíssimo pelo Senhor para refutar o próprio rei e pastor Davi. Então, toma muito cuidado. Tenha um relacionamento, tenha uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ao ponto de... Eu não estou dizendo também que você não pode receber, não é isso. O que eu estou querendo é para você ter um filtro, é para você ter o seu relacionamento, a intimidade com o Senhor, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, ao ponto de, quando você receber, não só que seja de bênção, ou até mesmo de exortação, repreensão e correção e censura da parte do Eterno, você provar os Espíritos, como em 1 João capítulo 4, a partir do verso 1 diz: provai os Espíritos, porque já tem se levantado muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, e eles enganariam até os escolhidos. O Senhor Jesus disse: é isso que eu estou querendo pontuar e destacar. Tá bom? Capítulo 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou a Davi. Tomou a Meteg, ama das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi Adazazer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele ao virar na sua mão para o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi charretou a todos os cavalos com os carros e reservou dele 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Ô glória! E Davi tomou os escudos de ouro que havia os servos de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta, de Berotai, cidades de Adadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Adadezer, mandou Toi o seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Adadezer, e por haver ferido, porque Adadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão
trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que havia consagrado, de todas as nações que sujeitara da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Adadezer, filho de Rebote, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, e todo Edom pôs guarnições em todos os edomeus, e ficaram servos de Davi, e o Senhor ajudara Davi por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Aliúde, era o cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saraías, o escrivão. Também Benaia, filho de Joiaba, estava como os quereteus e os peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Capítulo 9. A bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. Lembra que eu falei lá da aliança, do pacto que Jonatas havia feito com Davi, que aquele ministério equivocadamente, erroneamente, fundamentava como um relacionamento homossexual? Não. Ali tinha sido um pacto mesmo ali de irmandade, de um amor fraternal, de um amor altruísta, um amor para com o próximo. E olha a prova disso agora aqui que eu estou dizendo. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Olha aí. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei a Davi, e tomou a casa de Maquir, do filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto em terra, e inclinou, e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás o pão da minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, ao moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho do Senhor. Lembra aquele louvor? Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou: existe alguém na casa de Saul para que eu possa abençoar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, ser fiel à tua casa enquanto eu existir. Aí Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor. Manda chamar esse homem, para que eu possa me alegrar. Diga a Mefibosete que o rei mandou chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei. Lembra desse louvor? É inspirado nessa história. Então aqui agora você vê que ele cumpre o que ele havia prometido ao seu pai. E ele chama, e ele traz, ele vai restaurar, ele vai restituir. Davi era um homem que tinha palavra. Davi era um homem que honrava aquilo que ele havia prometido. E ele diz, trabalhais, pois, na terra, tu e os teus filhos, os teus servos, e recolherás o fruto para o teu filho, tu e o teu senhor, o pão que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá o pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos
os pés, de ambos os pés. Coisa linda, né? Então você vê que Davi realmente, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que tinha a palavra, e agora você vê quando ele está ali, Deus prosperando, abençoando, dando grandes vitórias, ele não se esqueceu daqueles que um dia lá atrás, quando ele estava num período bem difícil, bem turbulento, de muitas fugas, de muitas incertezas, de muitas indecisões, quem o ajudou e o abençoou. E agora ele está numa posição elevada, uma posição de destaque, numa posição de beneficência, uma posição realmente elevada pelo Senhor. Ele faz questão de honrar a Mefibosete, que era um dos filhos de Jonatas. Deus é bom, né, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor ao seu coração, não desanima. Eu fico observando assim, eu acho interessante o número cada vez menor, né, das pessoas assim acompanhando a leitura. É triste, mas é interessante, que é o cumprimento da palavra, né? É o que eu chamo da motivação. A motivação, ela vem, a pessoa vem nos inícios da leitura, se você ver, você tem 100, mais de 100 visualizações, depois cai no 90, 80, 70, agora chega a 20, 25, 30 no máximo. As pessoas, e isso sem dizer que os que são poucos que vão mesmo ali acompanhando a leitura até o final. Mas sabe o que é isso aí? É o reflexo do que vai acontecer naquele grande dia. Quem você pensa que vai estar lá não vai estar, e quem você não imagina que vai estar lá, vai estar. Jesus falou isso, está lá em Mateus capítulo 8. E os filhos do reino serão lançados em trevas exteriores, e ele haverá pranto, choro e ranger de dente. O bicho não morre, o fogo nunca apaga. E quem você menos imagina virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então persevera, meu irmão. Não acerta o ponteiro do seu relógio por ninguém. Não acerta o ponteiro do seu relógio por ninguém. Vai ali no passinho do gado, ó, passos curtos e passos firmes. Hoje, 162 dias, 162 dias ininterruptos da leitura da palavra. Persevera, porque grandes coisas tem Deus para realizar na sua vida e através da sua vida. Se você não consegue ter um compromisso com a leitura, com a meditação, com a examinação, com o estudo dos textos sagrados, que compromisso, que responsabilidade que você vai ter com o dono do céu? O que é que você quer fazer no céu? Porque aqui é o manual, aqui é a bússola, aqui é a Constituição, aqui é o livro de fé, normas, regras e práticas de quem vai morar no céu, o que deve fazer para entrar no céu e quem não vai morar no céu e o que, se fizer, não vai entrar no céu. Então, segue firme na leitura em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade até o final, em nome de Jesus. Paz do Senhor.